Vamos falar de gap, meus amigos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós temos esse gap de alta nesse dia aqui. Já nessa tela aqui, vou mostrar para vocês. Esse gap de alta. Esse gap de baixa aqui. Temos esse outro gap de baixa aqui, um gap imenso. E temos aqui esse gap de alta do dia de hoje, perfeito? Da abertura, né? Fechamento do dia anterior com a abertura. Eu presumo que quando eles abrem gap de alta, ele esteja comprador. Quando ele abre em gap de baixa, basicamente isso. Ele esteja vendedor, perfeito? Só que tudo depende do contexto do dia. Nesse dia aqui em questão, primeiro gapzinho de alta que ele abriu, o preço já estava em máxima histórica. Talvez seja por isso que não tenha subido. Então, tudo depende do contexto. Contexto do dia, abriu com gap de alta e fez canal de baixa, né? Uma espécie de uma lateralidade aqui, caindo. Nesse dia aqui, quando ele abre com gap de baixa, aí eu tenho mínimas aqui anteriores, não conseguiu romper, fez canal de alta. Então, o preço no dia está nos dizendo que ele está subindo, por mais que esteja em gap de baixa. Nesse dia, a mesma coisa, o preço abriu abaixo da mínima anterior e barra imensa compradora, sequências compradoras. Sequência de barras de alta, então o preço está em tendência de alta. No dia de hoje, o mercado abre com gap de alta e me deixa vários gaps já com barras compradoras de rompimento. Ou seja, se ele já abre com gap de alta, mostrando movimento de alta, barras compradoras, ele está me dizendo que ele quer subir, perfeito? Então, baseado nisso aqui, o que a gente vai olhar aqui para o dia de hoje? Nós temos, o dia de hoje, o preço ele abriu com gap do fechamento de ontem, abriu acima dessa máxima de ontem, com gap, abriu rompendo a máxima de sexta-feira desse dia aqui, e rompendo, e acima também, com gap acima da média. Então, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4 gaps de alta, o preço dizendo que está comprador e abre ainda com rompimentos de alta, fazendo barras de alta. Eu vou mostrar para vocês que aqui dentro nós temos um gapzinho aqui que o preço não fechou. Também mais um gap de alta. Então eu teria aqui 5 gaps. O preço mostrando que está totalmente comprador, perfeito? E aí o que acontece? Eu tenho esses estudozinhos aqui, para mostrar para vocês. Ciclo do mercado, impulso, canal, lateralidade. Eu tenho também lei da inércia. Se o mercado está lateral, ele vai continuar lateral. Até quando? Até que haja um forte rompimento. Esse rompimento, se for forte para cima, ele vai continuar fazendo novas máximas. Se for rompimento para baixo, ele vai continuar fazendo novas mínimas. E tem que ser assim. Beleza? E o ciclo do mercado? Ele vai me fazer o impulso, ele entra em canal e depois ele entra em lateralidade, que seria isso aqui, essa lateralidade aqui, para depois ele fazer o novo impulso para cima ou o novo impulso para baixo. Então, olhando para esse contexto geral aqui, o que eu tenho aqui nesse dia, ou nesse gráfico? Eu tenho forte impulso. Aí, pessoal, o mercado ele entra em uma espécie de canal, tá vendo que ele vai fazendo aqui, máximas e mínimas mais baixas. Aqui, tá vendo? Entra uma espécie de canal. Então eu tenho aqui, impulso, uma espécie de um canal de baixa, canal amplo, e depois uma lateralidade, Tá vendo que ele não consegue mais romper aqui, ele lateraliza no dia de ontem. Então se a gente for olhar o dia de ontem, para esse contexto, impulso, canal e lateralidade. Pronto, é o ciclo do mercado. E agora? Para ele romper para algum lado, ele vai ter que romper com um novo impulso. O que o mercado fez aqui? Já, que eu acabei de falar. Gap de fechamento, gap da máxima de ontem, gap aqui dessa máxima de sexta-feira, gap de média e gap aqui na barrinha que tem aqui dentro, barra 2. Então o mercado fez um novo impulso, fez um novo canal e possivelmente ele iria lateralizar aqui. Então o mercado, para ele fazer a transição de uma tendência de baixa, ele está numa tendência de baixa, para ele fazer a transição para uma tendência de alta, ele reverteu a tendência nesse ponto aqui, começou a fazer mínimas mais altas, tá vendo? A partir dessa mínima aqui, ele consegue fazer mínimas mais altas
Então ele lateraliza, ele faz um impulso, ele faz um canal, ele faz uma lateralidade e ele entra na transição para quê? Para reverter a tendência. Então a partir da abertura de hoje, o mercado, ó, ele já abre rompendo a máxima desse dia aqui, já abre rompendo e revertendo a tendência. Então, para quem entendeu, a reversão foi feita aqui embaixo. Ó. Nesse dia, ele já abre aqui revertendo a tendência, faz um novo impulso aqui em cima, entra no canal e lateraliza. Aí, de novo, hoje aqui, ele abre em gaps de alta, faz um novo impulso, entra em canal, lateraliza, né, faz uma correção e depois faz esse impulso para cima. Aí. Então, pensando nisso, em todos esses gaps, quando eu abro aqui ó, o preço, eu já estava aqui olhando para esse movimento comprador, jamais pensaria em venda, porque eu tenho aqui ó, barra de rompimento, rompeu a barra 2, outra barra de rompimento e uma barra de continuidade. Rompeu a máxima do dia aqui, ó, seria barra 1, até então, beleza? Então nesse ponto aqui, ó, eu tenho esse gapzinho que ainda não foi fechado até agora. Ó. Se vocês olharem, esse gap que eu estava falando com vocês. Barra 3 rompe a barra 2 e nenhuma barra ó, vem testar essa máxima da barra 2 e fechar esse gap, tá vendo? Essa aqui tentou, não conseguiu. Todas essas tentaram e não conseguiram vir fechar esse gap. Essa última foi a tentativa. Ó. 16 tentou vir. Essa 17, quando ela abre, ela tenta fazer um movimentozinho aqui ó, para baixo. Não consegue vir e ela volta e fecha positiva. Entendeu? Então, eu tinha esse gap aqui em questão. Por quê? Já tinha vários gaps aqui para baixo. Se a gente for olhar, eu tinha vários gaps. Fechamento, que eu falei para vocês, essa máxima aqui, a máxima lá do dia anterior, o gap da média, esse gap dessa barrinha número 2 aqui, ó, que eu estava olhando para ela. O mercado abre em modo sempre comprado, né? Depois que ele rompe aqui. Então, pensando em todo esse contexto de gaps, de movimento de alta, de rompimento, eu olhei para isso aqui e falei, bom, olhando para esse contexto, o preço, ele já reverteu a tendência do dia anterior. Possivelmente ele pode fazer o que? Buscar o alvo desta grande lateralidade que foi o dia de ontem. Ó. Eu tenho a máxima do dia de ontem e a mínima do dia de ontem. Isso aqui não é uma grande lateralidade? Ó. Então, quando o preço rompe uma grande lateralidade, ele vai buscar para cima, ele vai buscar o alvo dela uma vez o seu movimento projetado disso aqui. Então, eu projetei esse movimento aqui para cima. Projetei aqui para cima, deixa eu só colocar aqui uma corzinha para a gente ver aqui. Eu tirei isso aqui na hora para não ficar com viés, tá? Mas eu tinha projetado isso aqui. E pensei o seguinte, bom, eu estou aqui com todos os gaps a meu favor. Se por acaso esse preço começar a romper aqui para cima, mostrando força, é bem provável que ele vai pagar esse alvo aqui em cima desse gap, desse movimento projetado. Então, eu estava olhando cegamente para isso aqui, falei, bom, é muito provável que o preço ele vai pagar esse movimento projetado, que seria aqui em cima, uma vez o movimento do dia de ontem. Poderia ir mais um pouco para cima? Poderia, né? Eu tenho outras máximas aqui, ó. Essa região aqui também, ó, que o preço poderia buscar, que é uma região que deu início a todo esse impulso, né? E muito pouco provável que buscaria essa máxima aqui ó, do dia, que é a máxima histórica, né? Mas também tinha esse alvo aqui, esse movimento em questão. Mas por enquanto eu estava focado apenas nesse movimento projetado aqui. Então quando o preço ele me abre, fazendo essas 5 barras de alta, faz uma correção, não fechou o gap, ok, fechou todos os gaps anteriores, me deu essa barra de compra, é uma barra chamada de H1, mostrando ó, a força do movimento de alta, rompimentos, gaps deixados para trás, uma barra forte fechando na sua máxima. Eu comprei aqui, nesse rompimento, acreditando que, bom, se eu estou comprado aqui, eu já tinha feito o seguinte cálculo, o meu stop aqui, se eu acreditar que o mercado vai buscar, se eu compro aqui, acreditando que o mercado venha buscar esse movimento aqui, onde tem que ser meu stop? Aqui embaixo. Porque o preço ele pode fazer uma lateralidade aqui, pode ficar riscando aqui, fazer um teste na média, vir fechar esse gapzinho dessa barra, para depois então ele subir. Então, acreditando nisso, o que eu pensei? Bom, eu preciso deixar o preço trabalhar, se for o caso, né? Se ele não quiser ir agora, eu preciso que ele
tenha um respiro para fazer algum teste na média ou fechamento desse gap. Só então para depois ele ir. Ele poderia testar até aqui mais para baixo um pouco? Poderia. Porque eu estava acreditando, por todos esses gaps de alta, que o preço poderia agora subir e pagar esse movimento projetado nessa linha rosa. Então eu botei meu stop aqui para baixo. No entanto, o stop aqui embaixo, ele fica aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês quanto que ficaria esse stop aqui. Eu fiz um cálculo aqui. Olha, 1.300 e poucos pontos. Deu aqui em todo 1.350. Vamos fazer um cálculo aqui de quanto desse stop com um contrato. R$270. Pronto. Aqui para mim seria o stop do dia. Eu não poderia entrar mais com 2 contratos. Por quê? Porque 2 contratos já seria 540. É um stop muito caro. Então, para buscar esse movimento projetado aí em cima, a maior probabilidade, diante de todo esse contexto aí que eu falei para vocês, era que o preço me pagasse aqui. Tinha maior probabilidade dele me pagar aqui do que ele me estopar aqui embaixo. Então, por isso que eu fiz esse cálculo. Falei, bom, posso entrar com um contrato e deixar meu stop aqui, e o preço vai me pagar um pouco mais aqui para cima. Então, ele me pagaria aqui 1.510 pontos, 1.500 pontos, eu estava nessa média aí. Daria aí R$300 com um contrato, perfeito. Dentro do limite que eu opero, né, de stop ou de ganho, né, está perfeito. Porém, a continuidade dessa barra foi ruim. Olha só, essas duas barras aqui. Ó. Duas barras negativas, dois dojis. Então, olhando para isso aqui, eu falei, bom, estou ciente de que o preço ele pode ir pagar esse alvo aqui em cima. Estou comprado aqui, o preço ó, fechou essas duas barrinhas aqui, negativas, não vieram aqui abaixo, né? Então foram barras fracas vendedoras, mas uma má continuidade da compra. Eu falei, bom, eu ainda estou acreditando nessa compra aqui, perfeito. Vamos aguardar mais um movimento, por quê? Pensa naquela segunda perna, quando eu tenho aqui essa sequência de 4 barras positivas, compradoras, tenho rompimento, eu tenho gap de alta, eu acreditei que, bom, aqui agora eu posso ter uma segunda perna aqui para cima. Essa foi a primeira? Talvez não. Talvez eu tenha mais um candle aqui para cima, rompendo aqui para cima e dê continuidade. Então eu segurei minha compra, falei, vamos aguardar a próxima barra fechar. Quando fecha essa barra de alta, falei, pronto, agora tem uma grande chance do preço ir lá em cima buscar o meu movimento projetado, porque ó, já tem uma máxima mais alta. Então aqui eu estava possivelmente num canal estreito de alta, fazendo mínimas mais altas e máximas mais altas. Eu falei, agora pronto, agora eu preciso que esse próximo movimento continue rompendo aqui para cima. Porque se não romper e continuar fechando aqui para baixo, me dando barras negativas, isto aqui, ó, aí eu mostro para vocês, olha para esse movimento aqui, ó, bonitinho, de 5 barras, 4 delas positivas, e olha para esse movimento aqui agora, que coisa feia, ó. Canso de falar para vocês isso aqui. Olha esse movimento aqui. Uma barra de alta, uma barra de baixa. Uma barra de alta, duas barras de baixa. Uma barra de alta, duas barras de baixa. Duas barras de alta, uma com pavio muito feio. E duas barras de baixa. Olha isso, coisa horrível. Então, quando eu olho para isso aqui, eu falo, cara, isso aqui para mim é um movimento de alta em uma lateralidade. O que é uma lateralidade? Né? Eu canso de falar isso aqui. Quando o mercado está fazendo uma perna de alta, nesse modelo aqui, ó, o mercado está me dizendo que, olha, eu vou para cima, estou indo, continuo subindo. Não sei onde eu vou parar. Quando ele começa a me fazer esse tipo de movimento, o que ele está me dizendo? Olha, os compradores estão tentando romper 1, 2, 3, 4 vezes, não está conseguindo. E eu tenho barras vendedoras aqui dentro atuando. Quando ele está me dizendo isso aqui, ó, ele fala, estou cansado, eu posso agora fazer uma correção mais profunda. É isso que está me dizendo. Por quê? Muito provável que eu esteja dentro de uma lateralidade. E numa lateralidade o preço ele pode tanto testar topo como testar fundo. A gente não sabe para onde vai testar. Se eu estou nessa lateralidade, eu posso ir para qualquer lugar. Então, nesse contexto aqui, ainda acreditando na alta, quando eu estava comprado aqui, meu stop aqui, meu alvo estava aqui nessa linha preta, na verdade, ó, estava aqui em cima. Eu acreditando, quando ele me fecha essa barra aqui, 10, essas duas barras negativas, eu falei, cara, aqui agora posso estar numa lateralidade. O preço já teve aqui, olha, fez essa alta, teve uma tentativa, teve duas
teve 3, agora pronto. 3 tentativas, o preço não conseguiu romper, dar continuidade no rompimento, eu não vou ficar comprado. Então eu botei o meu stop no 0, né? Porque eu não vou tomar stop, porque ele pode fazer uma correção profunda. Ele pode vir fechar o gap dessa barra. Agora eu não acredito mais, a minha cabeça mudou, pessoal. Então eu apaguei essa linha daqui e apaguei isso aqui. Por quê? Eu mudei o meu comportamento de buscar esse alvo desse movimento projetado. Então, nesse momento que o preço fez isso, eu estava, né, confiante de que ele fosse buscar ainda esse movimento projetado. Aqui para cima eu estava confiante, ok. Porém, no momento que ele começa a fazer esse movimento aqui, ó, de uma perna de uma lateralidade, eu falei, agora o preço ele pode fazer uma correção mais profunda e agora eu não tenho mais esse movimento projetado aqui em cima. Eu não quero mais esse movimento. Agora, eu ainda acredito na alta, mas essa alta aqui agora eu acredito em apenas mais uma perna aqui para cima. Então, quando o preço ele vem, né, que ele faz esse rompimento de baixa aqui, ó, ele rompe uma linha de canal. Eu tinha aqui também uma linha de canal, o preço rompeu ó, essa barra. Falei, como ele não conseguiu dar sequência, o que ele vai fazer agora? Eu falei até na sala com o pessoal, olha, ele pode fazer agora aqui duas pernas no grupo, né? Tem um grupo aqui que a gente participa, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. A gente discute ó, sobre isso aqui, ó, nesse grupo do Leandro, Price, Exponencial Price Action, né? Todos os dias a gente discute, bota prints aqui, né? Das operações. E é tanto ó, que no momento que nós estávamos lá operando, eu falei, ó, gente, tem gap na barra 2. Se fechar o gap, pode lateralizar. Então, como o gap ainda estava aberto, quando essa barra aqui, ó, essa barra de baixa, ó, ele rompe a linha de canal. Ele vem aqui para fechar esse gap não consegue. Eu falei, ó, gente, tem um gap aberto na barra 2. Se fechar o gap, ele pode lateralizar. Pode ficar aqui dentro, ó, trabalhando aqui dentro. Poderia romper, poderia voltar, como fez no dia de ontem. Tá vendo? No dia de ontem, ele faz um movimento de alta, ele rompe, depois ele falha, volta aqui, ó, não consegue mais romper, fica aqui dentro. Poderia fazer a mesma coisa hoje. Apesar de todos esses gaps aí que eu mostrei para vocês, de alta, né? Porém, a gente opera, pessoal, o preço, o único indicador que a gente tem é o preço, são as barras. E as barras estão me dizendo o quê? Estou no rompimento, nesse momento aqui. A partir dessa barra aqui, que deixou com pavio, eu estou na perna de lateralidade, ou seja, eu não quero mais romper. Os compradores não querem mais comprar porque por algum motivo, talvez esteja muito caro. O gap está muito, eu tenho muitos gaps aqui para trás. Os vendedores estão absorvendo e não estão deixando o preço passar. Pronto, então se os vendedores estão atuando aqui para não deixar o preço passar e já quebraram a linha de tendência, eles teriam que fechar esse gap na barra 2. Não fecharam o gap na barra 2, falharam em fechar. Aqui é um movimento de possivelmente 50% do movimento. 50% desse movimento. Eu falei, bom, se agora nós tivermos uma barra compradora, nós temos aqui um possível fundo duplo aqui e aqui. Nós ainda nos manteremos uma linha de tendência de alta, um possível canal de alta. Só que aonde vai esse canal? Eu não acredito que vá mais longe por conta dessa perna aqui. Ó. Então, o que eu quero fazer aqui? Se por acaso me der uma barra de sinal de compra, eu vou comprar e vou sair por aqui, mais ou menos. 1 para 1 desse movimento. Então, foi isso que eu fiz. Então, quando ele fecha essa barra compradora aqui, ó, essa barra de alta, uma barra de H2 com fundo duplo, os vendedores falharam em fechar esse gap, deixou um único gap aberto. Eu ainda acreditava nesse potencial movimento de alta, não mais para buscar aquele movimento projetado que eu falei para vocês, mas pelo menos mais uma perna para cima. Então eu busquei um movimento aqui, ó, e já não mais deixei meu stop aqui embaixo, porque olha só, olha a diferença de pensamento, né? Quando eu estava comprado aqui, eu estava com o stop aqui abaixo, deixando que o preço viesse trabalhar, fazer todo esse movimento aqui, para depois ele então buscar meu alvo lá em cima, tá? Porém, com essa continuidade ruim aqui, ó, continuidade ruim, eu desisti desse movimento projetado aqui em cima. Se eu tivesse continuidade compradora, eu iria deixar aqui o stop aqui embaixo, até pegar meu alvo lá em cima.
Tá? Nesse momento que o preço faz isso, eu desisti disso aqui e falei, agora o meu stop não é mais aqui. Se eu comprar aqui, meu stop é abaixo dessa barra. Porque se ele falhar aqui e voltar, aí ele vai vir fechar gap, vai vir pode até reverter tendência. Mas eu não quero mais stopar aqui embaixo. Então, porque meu alvo agora não está mais em cima, meu alvo agora está aqui. E aí foi mais ou menos por aqui, acho que deu 500 pontos mais ou menos a minha compra. Acho que não foi nem aqui em cima, foi até mais embaixo, foi até aqui assim. Eu até reduzi o meu ganho aqui, por quê? Foi 1 para 1 dessa barra aqui, ó, na verdade. Foi por aqui, ó, mais ou menos, foi aqui mesmo. 579 pontos, 500 e poucos pontos. Porque ó, quando eu tenho essa barra fechou rompendo. Olha só, quando chega nessa máxima, de novo, barra com muito pavio. Barra com muito pavio. Essa barra demorou aqui, eu acho, uns 4 minutos para testar essa máxima aqui. Ó. Já fechou também com muito pavio. Olha só, muito pavio. Apesar de estar fazendo barra de alta, né? Mas eu não acreditava mais nesse movimento aqui, porque ele poderia buscar sim, por conta de todo o contexto, né, de reversão, todo o contexto de gaps, né, o preço ele poderia ainda buscar esse movimento projetado aqui, porém, o que acontece? Poderia não ser hoje. Quando ele entra nessa lateralidade aqui, ele poderia já, como aconteceu em outros dias, ele poderia lateralizar aqui e buscar no dia posterior, amanhã, né? Mas depois que ele me paga aqui, que ele rompe esse alvozinho aqui, que ele rompe a máxima, né? Aí ele continua aqui dando sequência e aí ele vai de uma vez. Então foi mais ou menos isso aí, pessoal. Em relação a gaps, em relação ao contexto, tá? E aí vocês prestem bastante atenção. Isso aqui acontece muito, pessoal. Esse gap, essa única barra aqui não foi fechado gap. O Abrux ele falou o seguinte, ó. Eu até escrevi aqui numa outra anotação, ó. Nada no mercado é ruído, tudo é lógico, porque tudo que você está vendo dentro do preço, né, nas barras, ou no contexto, tudo tem uma lógica, então nada fica por acaso, entendeu? Tem um outro conceito aqui, ó, que eu também escrevi, que é, num canal estreito de alta, é pouco provável que os vendedores façam uma tendência de baixa. O máximo que os vendedores conseguirão fazer é uma lateralidade. Então, se nós estamos aqui num canal estreito aqui, um canal estreito de alta, né? E aí ele entra numa espécie de uma perna de alta dentro de uma lateralidade. Por que eu comprei aqui? Porque é pouco provável, segundo o Brooks, que o mercado viesse fazer aqui para baixo, romper essa mínima aqui e fazer uma tendência de baixa aqui para baixo. Seria pouco provável, né? Como eu não estava disposto também a esperar o preço, né? Vir fechar gap, ou testar média, ou fazer qualquer outra coisa, essa máxima aqui, eu estava disposto a esperar até aqui. Então, como o preço ele falhou aqui 1, 2, 3 vezes em romper a máxima, e ele vem fazer uma correção aqui ó, em 2 pernas, nessa correção que ele faz em 2 pernas, uma tendência de alta, eu já considero uma tendência um pouco mais fraca. Apesar de estar em alta, uma correção dentro de uma perna de alta, o mercado faz em 2 pernas, para mim é uma tendência um pouco mais fraca. O mercado para mim não iria muito mais longe. Então eu reduzi o meu alvo, reduzi mais o meu stop, tá? Arrisquei ainda assim na tendência, na compra, por conta de todos os gaps. Tá, eu não mostrei para vocês não. E fechamos aí o dia. Só fiz uma única operação, tá? Com esse único contrato. Deixa eu ver aqui. De hoje. Aí acho que foi 500 e poucos pontos. Deu 400 e poucos pontos, né? Então foi isso. Show, pessoal. Então fica assim. Amanhã eu estou de volta com mais conteúdo para vocês. Fique com Deus, na praia.